Fala, galerinha do quinto ano, aqui é a tia Tamires e vamos dar início a mais uma aula do nosso volume 2. Dessa vez vamos trabalhar a geografia. Pegue seu livro para iniciarmos o nosso capítulo 2 de geografia. Vamos lá? A geografia vai falar sobre as cidades, as suas formas e suas funções. Nesse capítulo vamos estudar como surgiram as cidades brasileiras, a diferença entre cidade espontânea e cidade planejada e as múltiplas funções que as cidades exercem, tá? De fato, vamos fazer essa atividade da página 4, tá bom? Uma introdução ao nosso conteúdo. Acompanhe a leitura do texto com a tia. Esse texto é de um livro, é um trecho de um livro chamado Cidades Brasileiras do Passado ao Presente, tá bom? Bora lá. O povoamento do Brasil começou logo após a descoberta, com os acampamentos que os portugueses ergueram no litoral, nos lugares onde encontraram madeira de boa qualidade para comercializar na Europa. 30 anos depois, vários povoados pontilharam o litoral ao redor das plantações de cana-de-açúcar. Outros nasceram distante da costa, em áreas de mineração, de criação de gado, burros e cavalos, ao redor de pousos dos viajantes e junto de portos, fortes imagens de rios. Com o passar do tempo, graças ao trabalho de indígenas, negros e portugueses, esses povoados se transformaram em vilas. Muitas vilas ficaram paradas no tempo. Outras se tornaram cidades médias, depois grandes e finalmente metrópoles, que exercem influência sobre vasta área e participam da economia mundial. Muito bem, o texto fala sobre a evolução, das cidades, a economia, onde começou o povoamento aqui do nosso Brasil, certo? Bora lá pro Diga Aí. Após a leitura do texto, converse com os colegas e professor sobre as seguintes questões. Bora lá? Acompanhando? Letra A. Onde surgiram os primeiros povoados do Brasil? Com qual objetivo os portugueses ergueram acampamentos nesse local? Onde surgiram os primeiros povoados? No primeiro parágrafo fala que surgiu aonde? No litoral, Litoral brasileiro. E qual era o objetivo? Também está no primeiro parágrafo. Na última linha do primeiro parágrafo. O objetivo era extrair a madeira de boa qualidade e comercializar na Europa. Muito bem. Letra B. Com lápis de cor de sua preferência, destaque no texto as atividades econômicas que contribuíram para o surgimento e o desenvolvimento de vários povoados no Brasil. Segundo parágrafo, bora lá? Está no segundo parágrafo, já começa assim. Ao redor das plantações da cana-de-açúcar, é um tipo de economia, A mineração também é um tipo de economia, de criação de gado, burros e cavalos, pousos de viajantes, junto de portos, fortes e margens de rios, tá bom? Isso é tudo economia, parte do turismo, pecuária, tá bom? Bora lá, continuando. Letra C. Com o passar do tempo histórico, muitos povoados brasileiros se tornaram vilas e as vilas transformaram-se em... Olha aí a setinha de vocês. Vocês têm 3 setas. Uma vermelha, uma amarela e uma amarela bem clarinha. Aí vem povoados, vilas e depois das vilas veio quem? No último parágrafo fala. Depois das vilas vieram as cidades, tá bom? Letra D. Em sua opinião, todas as cidades brasileiras surgiram de forma espontânea? Forma espontânea é aquela questão que está aqui. Aconteceu um povoamento numa área e com o tempo esse povoamento foi aumentando, se tornando maior, até se formar uma cidade. Vocês acham que foi assim? Todas as cidades que hoje existem? Hein? Pensa aí. Tic-tac, tic-tac. Não, meus amores, algumas cidades não são espontâneas. Nós vamos estudar e vamos ver isso durante esse nosso conteúdo aqui, a nossa aula, tá bom? Bora lá. Aqui, cidades brasileiras. Atualmente, o Brasil conta com 5.570 municípios. Algumas cidades que compõem esses municípios surgiram de forma natural ou espontânea. Outras foram planejadas, ou seja, construídas mesmo, tá bom? Olha esse lembrete aí amarelo. Aqui está dizendo que município e cidade não são sinônimos,
tá bom? Ou seja, não são a mesma coisa, não são iguais. Cidade é uma área urbana de um município. O município, normalmente, ele é formado pela cidade e pelo campo, área rural, ou seja, a cidade é apenas uma área urbana onde moram pessoas, prédios, comércios, tudo isso é uma cidade. E o município é um conjunto de cidades, tanto a parte da área urbana quanto a parte rural, tá certo? Com vocês que nossas cidades, algumas foram planejadas, ou seja, foi criado um plano, uma estrutura para ser seguido e construir uma cidade, e outras surgiram de maneira espontânea, de maneira natural. Como assim, tia, espontânea? Essas cidades espontâneas, ela surgiu de aglomerações, de pequenos povoados que cresceram à margem de rios, ao redor de uma igreja, de um forte, de um porto, de um centro comercial ou de uma hospedaria para viajantes. Então, a partir desse momento que aconteceu essa aglomeração de pessoas, foi chegando um, foi chegando o outro, foram criando família e assim foi crescendo aquela área até chegar ao ponto de criar uma cidade, tá bom? Já é diferente da cidade planejada, onde primeiro se constrói a cidade para depois levar o povo para lá, tá bom? Olha a imagem aí no livro de vocês da página 5. Fundada em 1532, São Vicente foi a primeira vila do Brasil. Na foto, vista aérea da parte do município de São Vicente, em São Paulo, de 2012. São Vicente é um exemplo de cidade, o quê? Que é localizada no litoral de São Paulo. Então, ela é o que? Uma cidade, ela era uma vila, e cresceu e passou a ser cidade. E ela apareceu, ela não foi criada. Então, a Vila de São Vicente é o quê? É uma cidade espontânea e não planejada, tá bom? Aí, olha só na página 6. As cidades planejadas são construídas com base em projetos que visam a melhoria da organização do espaço urbano, destinado a áreas específicas para a construção de residências, indústrias, estabelecimentos comerciais, parques e escolas, postos de saúde, saneamento básico e vias de circulação para conectar toda a cidade, pretendendo assim garantir a qualidade de vida à população. Aí vem no livro vocês duas imagens, a cidade de Maringá, em Paraná, e a cidade a cidade de Palmas, no estado de Tocantins. Desculpa, tia. Não adianta pedir desculpa, eu tenho que... Página 5 de vocês, a Vila de São Vicente. Foi a primeira vila formada, tá, no Brasil, e essa vila surgiu no litoral de São Paulo, tá? Já que ela surgiu sem nenhum tipo de planejamento, ela pode ser chamada de cidade espontânea ou natural, tá certo? Uma cidade que não foi planejada, não tiveram ideia de fundar essa cidade, e sim que ela surgiu devido à quantidade de pessoas que foram se aglomerando nesse espaço que é o litoral de São Paulo, tá certo? Na página já tem uma imagem que é da cidade de Maringá e da cidade de Palmas, no Tocantins, tá bom? Maringá fica no Paraná e Palmas fica em Tocantins. Essas duas cidades são exemplos de cidades planejadas. São cidades que saíram de um projeto. Nesse projeto, eles criaram um espaço para que pudesse crescer essa cidade. Um espaço para colocar escola, um espaço para colocar o posto de saúde, um espaço para colocar o comércio, um espaço para colocar as casas, né? É como se você fosse construir uma casa. Para fazer uma casa, a gente não precisa de um projeto. Nesse projeto não tem um espaço para o banheiro, um espaço para o quarto, um espaço para a sala, um espaço para a cozinha? Pois é um projeto, né? Então, a cidade planejada também parte de um projeto. Nesse projeto tem esses espaços criados para justamente a escola, posto de saúde, as ruas são mais largas, justamente visando a facilidade para os carros circularem, tá bom? Bora dar uma lida aqui na cidade de Maringá. Fundada em 1947, Maringá foi projetada e construída com ruas retas e largas, avenidas com jardins e quarteirões com áreas destinadas a residências, comércios, indústrias, praças e parques. Tá bom?
Cidade de Palmas, no Tocantins. Palmas é a mais nova das cidades planejadas do Brasil, fundada em 1989 e construída com avenidas largas, grandes quadras residenciais e comerciais e muito espaço público verde. Tá vendo a diferença de uma cidade planejada para uma cidade natural? Aí, bem aí na página de vocês, na página 6, lá em cima no cantinho, tem assim: a cidade sede do município onde você mora surgiu como? Qual é a nossa cidade, meus amores? Cidade de... Espero que você tenha dito Belém, tá bom? No estado do Pará. Então, a nossa cidade de Belém, ela foi criada de forma espontânea ou planejada? Belém saiu de um projeto ou Belém ela apareceu assim devido a situações de população, povoado? Se você disse que ela surgiu de forma espontânea, tá correto. Você entendeu o que é espontânea e planejada. De vocês tem mais uma cidade planejada, que é a cidade de Aracaju, capital de Sergipe. Foi fundada em 1855. Todas as ruas da cidade foram projetadas geometricamente como um tabuleiro de xadrez para desembocar no rio Sergipe. Observe a imagem, vocês estão vendo como a cidade é toda organizada? Parece que ela está toda arrumadinha e foi colocado os prédios, tudo de maneira correta e alinhados. Estão vendo? Exatamente, isso é uma cidade projetada. Na 7 de vocês tem mais uma cidade planejada, que é a cidade de Aracaju, capital de Sergipe. Foi fundada em 1855. Todas as ruas da cidade foram projetadas geometricamente como um tabuleiro de xadrez para desembocar no rio Sergipe. Observe a imagem, vocês estão vendo como a cidade é toda organizada? Parece que ela está toda arrumadinha e foi colocado os prédios, tudo de maneira correta e alinhados. Estão vendo? Exatamente, isso é uma cidade projetada. Além dessas cidades que nós vimos, Maringá, Palmas, Aracaju, Salvador, nós temos também a nossa capital, que também é uma cidade planejada, tá? Ela foi desenhada e projetada para poder ser construída, tá bom? Então, ela tem vários setores que são direcionados para alguma coisa. Uma parte é para o esportivo, outra é para o comercial, outra é para localização de prédios. E lá também se localiza a nossa esplanada dos ministérios. Para quem não sabe, é em Brasília, nossa capital, capital do Brasil, país que você mora, é que fica localizada a sede do governo federal, tá bom? O nosso campo político é concentrado em Brasília por ser a nossa capital. Então, aí na página 8 de vocês, tem uma atividade. Você vai imaginar que você é um dos construtores. Você é um construtor. Você vai planejar uma cidade. Você vai planejar e desenhar essa cidade, tá? Em uma planície litorânea. Ou seja, a sua cidade vai ser planejada na beira do rio, na beira do nosso mar, tá bom? Vai ser no litoral. Então, lá no material de apoio de vocês tem uma folha direcionada para isso, tá bom? Não esqueçam que vocês vão ter que colocar nessa cidade ruas largas, quarteirões com áreas destinadas e residenciais, comércios e serviços, praças e um porto para escoamento de produtos. Então, você pode ficar à vontade. Tia, e como é que eu vou enviar para a senhora? Você pode bater a foto e mandar para o número de WhatsApp que eu disponibilizei para vocês. Está lá no positivo on, tá bom? Tia Rafa repassou para vocês, tá ok? Agora, para terminar, meus amores, a agenda, realizar a página 8 e a página 9. E eu tenho uma pequena mensagem para vocês, tá bom? Vou ler para vocês. Meus amores, estamos longe, né? Em tempos difíceis. Imagino que a saudade de vocês esteja apertando, assim como a minha.
Saudade das nossas manhãs, dos bom dia quinto ano, dos abraços, dos sorrisos, até dos pequenos estresses e puxão de orelha, né? As infinitas conversas e combinados. Filhos, tenho uma certeza. Tudo isso irá passar e logo logo poderemos voltar para o nosso dia a dia. Nossa sala de aula, nossos sorrisos, nossas músicas, nossos abraços, nossas atividades, claro. Só peço que se cuidem. Cuidem dos que vocês amam. Acreditem que após tudo isso, iremos nos encontrar novamente. Amo demais cada um de vocês. Estou morrendo de saudades. Grandes beijos e abraços bem apertados. Assinado Tia Tamires, ou como vocês chamam, Tia MC Tamires. Beijinhos, bom estudo e até a próxima.